Aleluia, glória a Deus, shalom, shalom a todos que estarão se conectando conosco nessa transmissão. Mais um domingo no qual transmitimos a palavra do Senhor na nossa reunião Shalom, que está sendo administrada pelo Ministério Apostólico Internacional Shalom, com o objetivo de discipular, de instruir, de anunciar as boas novas do Senhor a todos aqueles que se conectarem conosco. E para aqueles que estão nos acompanhando, já sabem que aos domingos nós estamos ensinando, sempre uma palavra alinhada com o nosso projeto de leitura anual da Bíblia, chamado Jornada de Leitura da Bíblia, no qual criamos um grupo de WhatsApp e a cada semana compartilhamos as leituras de cada lição e já estamos na 5ª lição, num total de 54 para completar a leitura anual da Bíblia. Está sendo muito bom, glória a Deus. E a lição que iniciou esta semana, ela aborda as 10 pragas no Egito, uma palavra profética de Jeremias contra o Egito, e também Mateus 25, falando da parábola das 10 virgens, das bodas do Cordeiro. Que tremendo, estudar as Escrituras neste alinhamento. O bom dessa jornada é porque nós temos acesso a um estudo sistematizado, que conecta o Antigo Testamento, os profetas e o Novo Testamento em uma mesma linha profética, uma mesma linha de entendimento. E por isso eu achei oportuno compartilhar esse tema do que nós vamos estar falando hoje. Qual é a relação entre as 10 pragas no Egito e a parábola das 10 virgens? Qual a relação? Talvez você possa falar, mas pastor, as 10 pragas no Egito fala de juízo. O juízo foi aplicado aos inimigos, não ao povo de Deus. O povo de Deus recebeu favor, justiça, recebeu bondade da parte do Senhor. Enquanto as pragas atingiam os egípcios, os hebreus não eram atingidos pelas práticas. Talvez você possa falar, mas pastor, isso é injustiça. Por que Deus atingiu aos egípcios e não aos hebreus? Será que Deus faz acepção de pessoas, uma vez que Ele é criador de todo o universo? De maneira alguma, Deus não faz acepção de pessoas sem um critério de justiça. De maneira nenhuma Deus tem prazer na destruição, na morte, na ruína de alguém. Deus não teve prazer em trazer as pragas para os egípcios. Simplesmente Deus cumpriu um critério de justiça. Deus é justiça. E durante o período que os hebreus estiveram no território do Egito, logo após a morte de José e do faraó, que era amigo de Israel, a Bíblia diz que se levantou um novo rei, um novo faraó, que não conhecia a José. Quando fala não conhecia, é impossível não conhecer José, mas um que não conhecia a Deus, que não temia a Deus, e tampouco se importava com o que José fez pela sua nação. Se levantou uma genética corrompida, malvada. Era característica desse novo rei, desse novo faraó. E a Bíblia diz que esse novo faraó começou a observar que os hebreus eram numerosos, então traçou um plano, juntamente com a sua equipe, para escravizar o povo hebreu, aumentando a sua carga de trabalho e lhe tirando a qualidade de vida.
para que viessem dominar os hebreus pela força, pela necessidade. São características do sistema de Mitzraim, do Egito. Se eu sempre estou dominando sobre a sua necessidade, você sempre vai estar dependente de mim? Assim pensa Mitzraim, no Egito. Por isso que nós precisamos compreender que somos supridos por Deus. Deus é a fonte dos nossos recursos, tanto de vida, quanto de saúde, quanto de financeiro, quanto de oportunidades. Pensar dessa forma nos traz liberdade e nos tira da dependência dos sistemas controlados pelos homens. Mas voltando ao ponto, o Egito se tornou um lugar opressor para os hebreus. E as pragas que o Egito recebeu foi literalmente tudo aquilo que praticou contra os hebreus. Os hebreus os egípcios privaram os hebreus de beber água. Tinham a sua quantidade de água limitada. Os egípcios destruíam as finanças dos hebreus, não davam descanso, não lhe proporcionavam uma liberdade, tantas outras coisas. Ou seja, cada praga que o Egito recebeu foi uma prestação de contas, foi o próprio Deus aplicando a sua justiça. A palavra do Senhor diz que com a medida que medirdes sereis medidos. O princípio básico para se entender a justiça é você entender sobre pesos e medidas. Quando se aplica uma medida de exigência a outro, ao mesmo tempo se está aplicando a si também. Porque a justiça, ela tem que ser aplicada na mesma medida, proporcional. Então, os hebreus sofreram injúria, injustiça do povo egípcio. E o próprio Deus recebeu essa afronta e aplicou a justiça, trazendo as 10 pragas. E a cada praga, a Bíblia diz que o coração de Faraó endurecia. A palavra dureza de coração significa uma mente torpe. Significa uma mente que está obstinada para não fazer a vontade de Deus. Dureza de coração também significa insensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isso é consequência do pecado. O pecado tira a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Toda a vida que a Bíblia falou de dureza de coração, estava falando de pessoas que perderam a comunhão com Deus e que agora se tornaram de um coração endurecido para não ouvir, para não praticar o que Deus está instruindo. Então Faraó, a Bíblia diz que estava com dureza de coração, ele e os seus conselheiros. E os seus conselheiros cada vez mais lhe aconselhavam a manter-se na rebeldia contra Deus, no orgulho contra Deus, na sua prática de injustiça contra Deus e o povo hebreu, porque esses conselheiros eram que estavam levando cada vez mais Faraó aos juízos de Deus. Somente na 10ª praga Faraó abriu mão literalmente do que Deus estava requerendo. Mas até lá ficou negociando. Não, eu não vou deixar ir o povo, eu só vou deixar ir os homens e as crianças. Não,
e os filhos, né? Não as mulheres e as crianças. Agora eu vou deixar aí todos, só não vai os recursos, os gados. Faraó ficou negociando, porque não queria deixar ir. Estava querendo reter aquilo que pertence a Deus. E a palavra do Senhor diz que porque Faraó estava retendo o primogênito de Deus, o Israel, Deus mesmo iria ferir o primogênito de Faraó no Egito. Sem entrar muito nas questões aprofundadas desses significados, da palavra primogênito, que fala de uma genética escolhida por Deus, né, para estar na linha de sucessão de uma casa, de uma família, de um território. Mas eu quero me deter aqui nessa conexão das 10 pragas. A 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos no Egito, ao mesmo tempo que Deus estava ferindo os primogênitos de Faraó, Deus estava santificando os primogênitos dos hebreus, através da Páscoa, do que no hebreu é Pessá. A palavra Pessá significa passar por cima, passar sobre. Porque nessa 10ª praga, o anjo da morte, enviado da parte de Deus para ferir os primogênitos do Egito, não tocou na casa dos hebreus, onde tinha a marca do sangue, mas saltou por cima, dando livramento às famílias dos hebreus, aos primogênitos dos hebreus. Mas o interessante é que esse mandamento foi recheado de instruções. O Senhor chamou Moisés para que instruísse o povo, para que no dia 10 de Nissan, ou de Abib, no primeiro mês bíblico, no mês da primavera, ao 10 deste mês, quando é lua cheia, cada um separasse, quando é véspera de lua cheia, cada um separasse o seu cordeiro, um por família, e deixasse esse cordeiro às portas da casa até o dia 14 de Nissan, onde seria imolado. E ao imolar o cordeiro, o sangue seria aspergido pelas portas, nos umbrais, aqui nos dintéis ou nos postes e nos umbrais, a parte superior, formando profeticamente a mensagem da cruz, os paus cruzados. Deus já estava ali criando um anúncio profético, de uma projeção profética que seria revelada, como nos foi revelada no Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi imolado pelos pecados do seu povo. Aleluia! Então, após esse ato, os hebreus tiveram que seguir as instruções, imolar o cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais, fazendo o sinal da cruz, dos paus cruzados. E não acabou aí, eles deviam preparar também um altar na sua casa para comer o cordeiro, assado com ervas amargas, durante a noite, e pães sem fermento. E ao romper da manhã, eles sairiam do Egito com o cajado na mão, apressado. Ou seja, Deus deu instruções ao povo para que nesta última praga pudesse se experimentar uma boda, um jantar, uma ceia. Hoje em dia a Igreja do Senhor entende que de alguma forma esse evento da Páscoa
está associada à ceia do Senhor, no qual o nosso Senhor Jesus celebrou com seus discípulos com pão e vinho. Mas o mesmo Senhor disse, quando estava ceando com seus discípulos, que não beberia mais do fruto desta vide, até que voltaria no reino de Deus. E hoje a igreja aguarda ansiosamente, com grande expectativa, ceiar as bodas do Cordeiro. Então, qual é a relação, pastor, entre as 10 pragas no Egito e a parábola das 10 virgens? Se observarmos, as 10 virgens fala de 10 virgens, que já ensinamos aqui em outras passagens. Isso não fala do mundo, isso fala de uma congregação, de um minyan. O minyan significa o mínimo que uma congregação precisa para ser reconhecida e legalizada em um território. Uma congregação de 10 justos. Foi o que o Senhor exigiu de Abraão, do nosso patriarca Abraão, para que não destruísse Sodoma e Gomorra, o sistema anti-Deus e anti-palavra. Deus começou a exigir de Abraão 50 justos, e Abraão intercedendo pelo seu sobrinho, filho espiritual e sobrinho Ló, dizendo: mas Senhor, se tiver 50 justos, e Deus disse: se tiver 50 justos, não destruirei. E Abraão sabia que lá talvez não teria 50 justos, e foi diminuindo. Senhor, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, e ficou nos 10. Por quê? Porque o mínimo para que tenha uma congregação legalmente diante de Deus em um território são 10. É um minyan. Então a parábola das 10 virgens fala de um minyan, de uma congregação de 10. E diz que essa congregação de 10, na parábola, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A palavra nécia aí significa distraídas, sem entendimento, desconectadas dos tempos proféticos. Estavam em meio à congregação, em meio ao povo, mas estavam na mescla. Saibam que Israel, podemos observar muito bem quando as escrituras relatam no livro de Êxodo e em outros livros também, que falam desse período de peregrinação no deserto, que não havia somente israelitas no deserto, havia também um vulgo. Algumas versões falam vulgo, outras utilizam a palavra mistura de gente, ou mescla. Ou seja, pessoas que não haviam se convertidas de coração, mas que simpatizavam, estavam em meio aos crentes, estavam em meio aos hebreus, e essas pessoas eram as que davam problema, as que influenciavam os hebreus, os israelitas, a pecarem contra o Senhor. Ou seja, o maior problema que a igreja enfrenta é o problema da mescla. Porque a mescla quer se infiltrar no meio da congregação. A mescla quer participar dos eventos que são para os filhos, que são para os herdeiros do Senhor, que são para os designados pelo Senhor. E eu não estou falando de acepção de pessoas, eu estou falando daqueles que caminham em fé. Assim como Abraão, que ganhou direitos da parte do Eterno, porque exerceu fé, aplicou justiça. A Bíblia diz que Abraão creu. Essa palavra crer aí está mal traduzida, porque essa palavra crer vem de uma palavra grega chamada pistel, de crença. E Abraão não teve crença, Abraão teve um emunar. Emunar no hebreu significa uma fé que se educa, que se aprende, uma fé obediente. Então Abraão não creu, mas Abraão exerceu a sua fé obediente, porque aprendeu a caminhar debaixo das instruções do Eterno, de caminhar debaixo da autoridade do Eterno.
E saber que se o Senhor nos chamou a algo, Ele nos sustenta, Ele nos guia, não nos abandona na caminhada. Portanto, essa é a conexão. Já vou entrar no ponto-chave, porque hoje eu não vou poder me estender muito. Que diz a palavra certa aí, haviam 10 virgens, uma congregação, mas 5 estavam distraídas e 5 estavam vigilantes. E essas virgens estavam esperando o noivo. Recorde que essas virgens não significa a noiva. A noiva estava no seu aposento. Essas virgens significa as damas de honra, as convidadas para participar das bodas. Mas dessas convidadas, 5 estavam dispersas. 5 estavam distraídas, não puderam entrar no banquete, não puderam ceiar com o cordeiro. Assim também, quando o Senhor anuncia a 10ª praga, o Senhor diz que todos que entrassem nas casas onde havia a marca do sangue seriam poupados. Por isso foi que se livrou muita mescla. Por quê? Porque aqueles que não eram israelitas, inclusive egípcios e estrangeiros, decidiram se agregar, decidiram participar desta ceia. Mas o Senhor instruiu, após essa primeira ceia no Egito, no primeiro ano que foi celebrada a Pessá, no deserto, fora do domínio do Egito, Deus deu instruções específicas de que não poderia participar dessa ceia os estrangeiros e os residentes temporários, ainda que tivessem circuncisão. Ou seja, quando eu entendi isso, eu fiquei admirado, porque a cidadania é muito mais importante do que a circuncisão. Você ter a cidadania, você não ser um estrangeiro em uma terra que Deus governa, em você não ser um residente temporário, um viajante em uma terra em que Deus habita. Por isso o Senhor disse, o Senhor estava construindo uma cidade, como disse Abraão. O Senhor chamou Abraão não somente para converter Abraão em um crente, mas para converter Abraão em uma pedra, em uma sociedade que estava sendo construída e levantada por Deus mesmo. Conforme nos diz Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8 a 10. Diz que Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia, habitando em terra alheia, com os co-herdeiros da mesma promessa, Isaac e Jacó. Porque Abraão, versículo 10 diz, Hebreus 11, 10, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos e alicerces, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão sabia que Deus estava construindo uma sociedade, uma cidade. Abraão foi o pai desta sociedade. Foi o início. Mas logo vieram seus filhos descendentes, logo veio Moisés, que se tornou legislador, aquele que estabeleceu toda a legislação, todo o código civil em uma sociedade. As leis morais, as leis espirituais, cerimoniais. Aleluia! Então veja que tremendo. O Senhor chamou aqueles que ouviram a sua voz e responderam esse chamado, a cear com Ele. Os estrangeiros não podiam participar desta ceia de Pessá, nem os residentes temporários.
somente os cidadãos, aqueles que ganharam direito à cidadania do reino de Deus. Jesus disse: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e mostrem frutos dignos de arrependimento. Jesus anunciou a cada um de nós, a sua geração e a cada um de nós profeticamente, de que o reino de Deus havia sido estabelecido e estava fazendo cidadãos, ou resgatando seus cidadãos. Ou seja, para ceiar com o Cordeiro, para participar deste banquete. Aqui eu já vou concluindo. Muito mais importante ter a cidadania do que ter uma simples circuncisão na carne. Porque a circuncisão na carne simplesmente era um sinal do que Deus estava trabalhando no seu povo, porque disse o apóstolo Paulo que a verdadeira circuncisão está na mente e no coração. Ou seja, a circuncisão é um corte que visa separar a carne morta, separar aquilo que não tem proveito. Assim também a circuncisão da mente e coração é para que saia das nossas vidas tudo aquilo que não serve para Deus, para o propósito do Senhor. Assim como foi profetizado por Ezequiel, Ezequiel 36, eis que tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Se Deus não circuncida o coração, a dureza de coração pode permanecer? O corte na carne cria a sensibilidade, tira a dureza do coração, tira o prepúcio do coração. Aleluia! Então o Senhor chama todo aquele que ouvir a sua voz e responder: vem ceiar comigo. Porque eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo, diz o Senhor. Aleluia! Em cada território tem que ter pelo menos uma congregação vigilante que busca a ceia do Cordeiro, que busca ceiar com o Senhor, porque o noivo vem. O noivo vem. E a noiva está reservada, se preparando, está no secreto, nas recâmaras, para este momento, o momento das bordas, das bodas. O noivo vem. As testemunhas, que são as damas de honra, as virgens, também estão vigilantes. E a noiva já está preparada para as bodas do Cordeiro. Aleluia! É chegado as bodas do Cordeiro. Todo aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Prepare a sua lâmpada com azeite. Prepare a sua lâmpada com azeite. Encha-se do azeite do Senhor, para que possa caminhar na escuridão com entendimento, sem que entre em trevas, mas que tenha luz no seu caminhar. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existem as damas, pessoas na congregação que infelizmente estão dispersas, mas existem outras que ainda estão vigilantes. E estas não se perderão, mas encontrarão o lugar do banquete.
se encontrarão o lugar da ceia do Senhor. Para finalizar, por que o Senhor nos chama a ceiar com Ele? Desde o tempo do Egito, onde os hebreus experimentaram a libertação, até os dias de hoje. Toda vez que o Senhor nos chama, assim como chamou os hebreus para saírem a caminho de deserto, para celebrar uma festa ao Senhor. A palavra festa significa ensaio. Toda vida que ceiamos com o Senhor, nós ensaiamos. E nesse ensaio Deus nos ensina. Ou seja, a noiva, as damas de honra, que são as virgens, não vão entrar nas bodas despreparadas. Por quê? Porque estão ensaiando. Já conhece o protocolo revelado pelo Espírito. Não vão chegar lá com roupas impróprias, inadequadas. Não vão chegar lá com músicas impróprias, inadequadas. Não vão chegar lá com a linguagem imprópria, inadequada. Vão chegar lá já sabendo como dançar, como bailar. Como diz aquela canção de Paul Wilbert. Comigo dança, eu que ama minha alma. Escuta a canção. Ou seja, a noiva, as damas de honra, o noivo, todos estão ansiosos para se consumar as bodas do Cordeiro. Aleluia. Então medita nesta palavra. Continua ensaiando. Sempre que o Senhor te chamar para ceiar, não rejeite, ensaie. Porque Deus vai te revelar o protocolo das bodas. E quando o Senhor cear, a ceia significa pacto. Quando o Senhor cear, Deus estará estabelecendo um pacto com a sua vida, com a sua casa, com o seu território, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde, tenha um excelente domingo, uma excelente semana. E a seguir vou estar compartilhando nas redes sociais esse vídeo. E durante a semana também estaremos fazendo outras transmissões. Que o Senhor te abençoe, fica na paz do Senhor. Deixa aqui o meu abraço da minha esposa, dos meus parentes aqui do Ceará e de toda a minha família do Reino de Deus. A família é grande. Que o Senhor te abençoe. Shalom.